Hoje a gente vai falar de um mal que acomete algumas pessoas e como a gente pode talvez tentar evitar isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vairá, hoje focando nos parágrafos 33 e 34 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar cita para nós um salmo, o Salmo 32, mais especificamente o versículo 2, e mais especificamente o fim desse versículo, que diz o seguinte: como é bom uma pessoa na qual não há engano em seu espírito. E aí o Zohar tenta entender o que é isso. Num primeiro momento, o que pode parecer? A gente está falando como é bom uma pessoa que não engana os outros, né? Ela não tem engano no seu espírito, significa ela não tenta passar a perna nos outros, ela não tenta trapacear os outros. É uma leitura válida, é a leitura literal, mas não é o que o Zohar vai ler. O Zohar diz que esse engano que algumas pessoas têm na alma é um engano quanto a si mesmo e ao mundo que as rodeia. Não é uma pessoa que está enganando os outros, mas é uma pessoa que tem, nas palavras do Zohar, uma mentalidade fechada, uma mentalidade bloqueada. São pessoas que não conseguem olhar para si e para o mundo de uma maneira mais objetiva. Tá? São pessoas, então, que estão se enganando, como eu falei, a si mesmas e no jeito que elas estão vendo o mundo. Não se trata dela com os outros. Tá? Então, são pessoas que elas têm um problema real, podemos chamar talvez psicológico, o Zohar chamaria de alma, né? De olhar o mundo e entender como o mundo funciona. Ou de olhar as coisas e tirar conclusões, ou de perceber como ela funciona. São pessoas que realmente têm uma cegueira para a realidade. É difícil usar o termo realidade, porque a gente sabe, a própria Kabbalah diz isso, que a realidade é uma coisa muito subjetiva, né? Não existe a realidade com R maiúsculo, existem realidades, existem várias facetas. Mas mesmo dentro dessas várias facetas, tem coisas que são, digamos, mais lógicas e palpáveis, e tem pessoas que estão delirando, vamos chamar assim, não estão vendo uma realidade viável e plausível. Você deve entender do que eu estou falando, talvez você conheça alguma pessoa assim na sua vida. São pessoas que realmente vêm com uma limitação, com uma incapacidade, né, de entender o mundo e de se entender. Então essas pessoas, em geral, é claro, vivem com um sofrimento enorme. Elas vivem com um véu na frente dos olhos e elas começam a basear toda a vida delas em mentiras. De novo, não por maldade, não é porque elas querem enganar os outros, mas porque elas realmente não conseguem, é uma incapacidade orgânica delas de ver a vida de outro modo. Então elas começam a ver tudo deturpado, essas crenças fundam outras crenças, que fundam outras crenças, mexem nas emoções dessa pessoa, nos atos dessa pessoa, e quando você vai ver, a vida dessa pessoa está toda deturpada. Bom, o que a gente pode fazer para se salvar disso, né? Em alguns casos, você vai ver que uma pessoa chega num grau tão grave, né, que o Zohar vai falar, não é nesse trecho, mas o Zohar vai deixar muito claro que às vezes você precisa de um médico. Você precisa de um remédio físico, químico, né, nada a ver com espiritual, para tentar trazer o seu cérebro um pouquinho mais para a realidade. Em casos menos graves, e todos talvez temos um pouquinho dessa cegueira que nós estamos falando, a gente não precisa de remédio, a gente pode usar conhecimento, a gente pode usar sabedoria. Então o Zohar, claro, vai falar, como sempre, da Torá. Eu posso estudar um conceito espiritual, eu posso tentar enxergar a realidade de uma maneira mais objetiva através de uma doutrina que me é passada, de um ensinamento que me é passado. Quanto mais sólido for esse ensinamento, mais chance tem de ele estar me dando uma verdade, né? De ele estar me passando uma realidade mais aceitável. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu perceber em mim talvez um ponto de cegueira, um ponto onde eu não consigo ver a realidade como é, passar por esse processo de estudo ou, em casos mais graves, até recorrer à medicina tradicional. Um bom dia a todos e tudo de bom.